Estava ali naquele lugar. Eu olhei pro Leandro, ele estava igual um papel, estava branco. Ele falou: mãe, o que aconteceu que essa mulher veio nessa velocidade em cima de nós? Eu falei: foi um livramento de Deus, filho. Vamos apenas agradecer ao Senhor. E ali deixamos a irmã na casa dela em segurança, né? Porque o Senhor Jesus é bom. Então tudo que o pastor, né, direcionado por Deus, pedir para a gente fazer, que façamos com alegria. Porque quem vai recompensar não é eu e nem o pastor, glória mas a Deus. nosso Glória, Deus Todo-Poderoso. Amém? Já louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor, né? Agora vamos ouvir a bendita santa palavra do Senhor do nosso irmão pastor Márcio, lá de Mogi das Cruzes. Veio tão longe para nos abençoar em nome de Jesus com a tua palavra. Amém? Aleluia. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu pedi para usar o pedestal porque eu tenho costume de falar com as mãos. E aí o pedestal me ajuda. Amém. Amém? Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto. Conta o livro de Salmos, capítulo de número 73. Eu queria agradecer a Deus por estar aqui hoje, agradecer ao pastor Luiz, sua família, que tão gentilmente nos recebe de uma forma especial aqui. E agradecer também à igreja pelo carinho que demonstra pela gente. É muito bom. Isso é a prova de que o amor de Deus está atuando aqui no nosso meio. Amém? Eu louvo a Deus que esses últimos anos nós temos passado por um momento muito difícil, né? Essa pandemia, ela veio para mudar a realidade da sociedade. Um tempo, algumas pessoas até diziam que ela veio para revelar como as pessoas são, outros dizem que ela veio para ensinar algumas pessoas sobre algumas coisas. Enfim, nós não sabemos. O que nós podemos afirmar com certeza é que Deus nos guardou. Por isso estamos aqui até hoje. Deus te preservou. Nem muitos foram, mas Deus te preservou. Então, louve a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje. Amém? Nós estamos aí agora diante de um embate político. Isso aí tem desgastado muito, né, as pessoas, a sociedade de uma forma geral. Está afligindo a igreja, porque tem alguns que eles gostam de ofender a igreja, né, e vinculam a igreja com política e com políticos. Mas Deus está conosco, amém? Então vamos louvar o nome do Senhor por isso. Queridos, eu queria hoje falar sobre a crise de Asaf. Asaf teve uma crise, mas ontem o pregador foi muito feliz, pastor. Ele conseguiu abordar o que eu queria dar sequência hoje. Então, Deus colocou em meu coração uma outra mensagem, que eu também já havia preparado, porque a gente não sabe a vontade de Deus. Deus, ele tem que controla tudo. E Ele só permite que a gente fale aquilo que Ele quer. Então, eu mudei o que eu iria falar. Eu vou só passar rapidamente por esse texto de Salmo, mas eu quero falar sobre uma mulher na Bíblia, que ela foi uma mulher de atitude, de decisão. Ela tomou algumas decisões, e essas decisões mudaram a vida dela. Mas não foi fácil, amém? Então vamos lá, irmãos. Eu queria ler o versículo 1 de 73 e o 28. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, e para com os limpos de coração. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos, esse texto é maravilhoso porque fala de um homem que foi o mestre da música no reinado de Davi e de Salomão. E ele foi um homem abençoado. Ele viu a glória de Deus por várias vezes. Teve uma ocasião em que os músicos de Israel, logo que Salomão havia construído o templo, eles se reuniram para
adorar ao Senhor, e eles começaram a adorar, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E ali eles começaram a repetir, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E diz a Bíblia que depois de um determinado momento de louvor, a glória de Deus desceu sobre a igreja e encheu a casa. E Deus se manifestou ali. Então, Asaf, a família de Asaf, eles eram pessoas abençoadas por Deus. Eles não eram qualquer um. Mas houve um momento da vida deles que eles passaram por uma crise. Asaf passou por uma crise. Porque todos nós passamos por crises. A vida cristã, ela não é uma ciência exata, onde você aceita Cristo e você não tem mais problemas, onde você aceita Cristo e a sua conta bancária engorda, onde você aceita Cristo e a sua família muda e os defeitos delas desaparecem. Não, muito pelo contrário. Nós continuamos vivendo uma vida normal e às vezes com mais dificuldade, porque o papel do Espírito Santo atuando em nós é mudar o nosso caráter, nos fazer melhor. E quando nós adquirimos princípios e valores para as nossas vidas, aí nós encontramos dificuldade, porque nós vivemos num sistema que não tem nada de Deus. Verdade. E aí nós começamos a sofrer conflitos. E os conflitos, eles nos levam a algumas crises. E sempre foi assim, irmãos. A prova disso está aqui no Salmo 73. Asaf, ele entrou por este caminho e ele passou mal. Ele não foi tão feliz, até que ele entrou no templo e entendeu. Então, para falar sobre a mensagem que Deus colocou em meu coração, eu quero deixar essa advertência temática para os irmãos, dentro do tema dos irmãos. De que lado você está? Se você estiver fora do templo, você não vai entender nada. Mas quando você adentrar, vier para dentro do santuário, seus olhos vão se abrir. Você vai começar a ver aquilo que você não via. Você vai começar a ver aquilo que o mundo não pode te mostrar. E quem escolhe isso? Somos nós. Nós é quem escolhemos. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Ele diz, esse aproximar-me de Deus aqui, irmãos, é no sentido de caminhar com Deus, de andar com Deus, de fazer de Deus muito mais do que uma simples religião. É mais do que um simples estilo de vida. É dizer, não, eu quero estar com Deus, eu vou estar com Deus. Por quê? Porque Ele já nos condicionou isso. Aleluia. Através do Seu Filho, Jesus Cristo. Ele já nos condicionou, Ele já nos permitiu estar andando com Ele, estar perto dEle, se aproximar dEle. Basta nós queremos. Pois bem, irmãos, Asaf passou por esse momento, foi bastante difícil, mas ele entendeu. Mas agora eu queria falar com os irmãos sobre uma mulher chamada Noemi. Não sei se os irmãos já ouviram falar dessa mulher. Noemi foi uma mulher abençoada por Deus, mas que teve também o seu momento de crise. O das irmãs, festividade das irmãs, eu acho que é bastante pertinente nós falarmos sobre Noemi, sobre a crise de Noemi. Então, irmãos, eu vou ler, são 21 versículos, irmãos, se quiserem acompanhar, abram suas Bíblias, do livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 22, se assim Deus permitir. Se os irmãos quiserem acompanhar, estejam à vontade. Então, leiamos para que possamos ganhar tempo, irmãos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desta mulher, e era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã
e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo, com os meus filhos mortos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para te dar marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tormento, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e ouve tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, tornaram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a minha amargura, me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas.
Amém? Amém. Irmãos, eu fiz questão de ler todos os princípios para que os irmãos pudessem se familiarizar com a história e facilitar assim, a interpretação dos irmãos. Eu também, antes de começar a falar, eu queria deixar bem claro para os irmãos o seguinte, que o meu objetivo aqui hoje é contribuir para o reino dos céus. Contribuir para o crescimento dos irmãos. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, assisti o culto ontem, foi de Deus eu estar aqui ontem, porque a gente percebe que a igreja amadureceu, pastor, que os irmãos amadureceram, que tem irmãos aqui que, não que sejam melhores do que os outros, mas a gente percebe que estão mais perto de Deus, estão maduros de verdade. Isso é muito importante. E um caminho para o amadurecimento espiritual, irmãos, eu acho que é o mais eficaz, o mais produtivo, o mais correto, é a palavra de Deus e a oração. Então o meu objetivo aqui é tentar acertar no coração dos irmãos com a palavra. Eu não vou me preocupar tanto se os irmãos vão estar eufóricos e tão assim avivados como ontem. Ontem foi uma bênção. Mas hoje o meu objetivo é acertar no coração de alguém aqui com a palavra de Deus. Se o Senhor assim fizer através de mim, eu me darei por satisfeito. Eu volto para Mogi, feliz da vida, porque o Senhor falou com alguém. Então, prepare o seu coração, esteja atento para ouvir, seja sensível para compreender e aceitar que Deus está falando com você. Então, vamos lá, irmãos. Noemi, quem foi Noemi? Noemi é uma mulher israelita, casada com Elimeleque, como nós sabemos, e ela tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que ela viveu no período dos juízes. O povo de Israel havia acabado de entrar, de tomar posse da terra prometida, e ali eles estavam sem um líder espiritual. Então, de tempo em tempo se levantava um líder ali, que era um juiz, que era um homem que Deus permitia que ele se levantasse, e ele governava o povo. Mas eles não andavam conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que cada um naquele período fazia aquilo que achava melhor, eles andavam com vida torta, e aí os seus inimigos vinham e os oprimiam, e eles se voltavam para Deus, e Deus os livrava, e depois eles se corrompiam de novo, e enfim, eles estavam indo de mal a pior. E Noemi, juntamente com o seu esposo e os seus filhos, tomaram uma atitude. Como nós estamos passando dificuldade aqui, vamos mudar, vamos para uma outra terra. Hoje Deus está falando de mudança aqui. Vamos para uma outra terra. Quem sabe nós não sejamos mais bem-sucedidos do que aqui em Israel. Porque aqui está difícil, aqui está estreito, as coisas aqui não estão boas. E diz a Bíblia que Elimeleque, Noemi e os seus filhos saíram de Israel e foram para os campos de Moabe. Aqui eu quero abrir o meu primeiro parênteses e fazer algum comentário com os irmãos. A atitude de Noemi de sair de Israel para ir para outro canto, para buscar comida para si e para a sua família, foi uma atitude muito séria. E às vezes atitudes sérias geram consequências. E nós que somos cristãos, nós temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque às vezes nós achamos que a consequência que desencadeou de alguma atitude que a gente tomou, não, isso aconteceu simplesmente porque eu saí dos planos de Deus, eu saí da vontade de Deus. E aí a pessoa começa a se penitencializar, começa a se autocrucificar. Por quê? Porque ela tomou uma atitude e as coisas não estão andando bem, e por isso ela vincula a atitude que ela tomou à vontade perfeita de Deus, e aí começa a crise, aí começa o conflito. Algumas pessoas agem assim. Mas eu consigo, lendo todo o livro de Ruth, contando toda a história de Ruth, que talvez a maioria dos irmãos aqui até já conheçam, eu consigo entender que na verdade ela estava agindo como qualquer um de nós agiria. Ela estava passando dificuldade aqui, achava que ali poderia ser melhor, então ela foi para ali. Por quê? Porque ela tinha que buscar o melhor para a sua família. E às vezes, quando nós agimos assim, parece que as coisas, quando não acontecem dentro do planejado, parece que nós nos desviamos. A Bíblia não diz exatamente assim, né? Mas tem algum trecho aqui que depois nós vamos passar, que Noemi achou que Deus estava pesando a mão sobre ela. Não, eu
eu devo ter cometido algum pecado, porque eu vim para Moabe, morreu meu marido, eu vim para Moabe, morreu meus filhos, e eu não tive nenhum descendente. E a cultura judaica, a cultura de Israel, era que a pessoa só era bem sucedida se ela fosse próspera e se ela tivesse filhos, principalmente filhos homens. Então, a coisa não estava bem para Noemi, segundo a cultura da época. E ela trouxe isso aí como algo da parte de Deus. Vou localizar aqui o versículo para que os irmãos possam entender o que eu estou falando. Versículo de número 1. Eu já localizo e falo para os irmãos. Eu sei que ela chegou no momento em que ela disse: o Senhor está descarregando a sua mão pesada sobre mim. Eu não estou sendo bem sucedida, porque o Senhor está cobrando um preço de mim. Coisa que o Senhor não havia dito para ela que era isso. Porque quando o Senhor quer acertar contas com alguém, Ele chama esse alguém pelo nome: senta aí, eu vou falar com você. Se Deus não fez isso com você ainda, se prepare, porque você é filho. E Ele exorta e repreende aquele que Ele ama. O bastardo não, o bastardo age de qualquer maneira. Mas se você é filho e se você está agindo de forma equivocada, Deus falará com você. Mas se as coisas não estiverem boas e Deus não falou nada, não traga para si aquilo que Deus não está dizendo que é Ele. Porque Noemi fez assim. E eu vou revelar aqui uma curiosidade para os irmãos. Sabe qual era o significado de Noemi? Doce, doçura, agradável. Porque ela era uma mulher agradável. Mas, se nós olharmos aqui, versículo 20, diz o seguinte: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me agora de Mara. Por quê? Porque grande é a minha amargura. Olha para os irmãos verem a que ponto Noemi chegou. Ela chegou ao ponto de classificar a sua situação como um processo de amargura, e ela mudou a sua condição. Não, eu não sou mais doce, eu não sou mais agradável. Agora eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher amargurada. Por quê? Porque o versículo de número 13: esperar-os-ei até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descansou contra mim. A mão do Senhor está pesada sobre mim. Então o que está acontecendo é consequência de eu ter saído de Israel atrás de comida para minha família. E esse era o dilema. E essa era a crise de Noemi, de achar que por ela ter saído de boa fé, atrás daquilo que era o melhor para ela e para a família dela, tinha lhe causado uma maldição, ou a mão de Deus estava pesando sobre ela. E aí, irmãos, eu digo, a maioria de nós temos esse costume. Nós achamos que quando as coisas não estão boas, nós achamos que quando as coisas não estão indo da maneira que nós planejamos para que elas fossem, é porque Deus está nos cobrando. E esse pensamento ele é tão comum que até nos dias de Cristo, quando viram aquele cego de nascença, a primeira coisa que perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou? Por que as coisas estão assim? É pecado. Alguma coisa aconteceu ali, mestre. Revela para a gente quem pecou. Por
Por quê? Porque nós somos imediatistas, nós somos limitados, nós não conseguimos ver nada mais além do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas quando nós fizermos a opção de nos aproximarmos do Senhor, porque o Senhor é bom, nós temos que ter a convicção de que, independentemente da circunstância vivida, Deus está no controle. Ele está cuidando de tudo. Ele não nos abandonou. Ele não nos esqueceu. Porque nós, limitados, seres humanos, como eu disse aos irmãos, somos como Asaf, somos como Noemi. Quando as coisas estão fora do nosso controle, nós não perguntamos se elas estão no controle de Deus. Nós simplesmente abrimos a nossa boca e começamos a reclamar. Mas o Senhor está aqui nesta noite para dizer que a sua vida não vai ser uma amargura. A sua vida vai ser doce, porque você tem Jesus. Porque bom é estar diante do Senhor. Bom é andar, é estar próximo de Deus. Mas para isso, irmãos, é preciso ter fé. Precisamos acreditar. Não como as pessoas comuns acreditam. Porque hoje virou aí uma moda, né? Virou aí padrão, né? As pessoas falarem de Deus de qualquer forma. Ah, não, a pessoa quer ficar bem com a sociedade, ela usa o nome de Deus. Às vezes a pessoa vive uma vida desgraçada, miserável. Não, Deus no controle. Eu não quero aqui nesta noite passar para os irmãos uma simples mensagem de otimismo. Não é esse o meu objetivo. Porque hoje os coaches, aquele que trabalha o emocional das pessoas, eles são especialistas em empolgar as pessoas a pensarem de forma positiva, de forma otimista. Mas o Evangelho de Cristo verdadeiro e genuíno, ele não é uma simples mensagem de otimismo. Ele não é uma simples mensagem que vai trabalhar somente, ponto. Não é isso. O Evangelho de Cristo, ele nos garante algumas coisas, e a principal delas é que Jesus Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, e haja o que houver, esteja bem ou não a nossa vida, a qualquer momento ele virá buscar a sua igreja. E nós somos parte. Você faz parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo. Mas, irmão, as coisas não estão boas. Não interessa. Ele não disse que estaria bem o tempo todo. Ele disse que quando ele viesse, ele nos levaria para morar com ele. E aí, aleluia, eu te pergunto, onde está apoiada a tua fé? Qual tem sido o seu comportamento? Você se aproximou de Deus? Aproximar-se de Deus no sentido de andar com Ele, de fazer questão de estar perto dEle. E isso implica, irmãos, em você andar na contramão do sistema. Isso implica, irmãos, em você acreditar, ter fé, que embora as coisas estejam fora do seu controle, elas estão dentro do controle de Deus. Isso implica em você acreditar que embora você seja miserável pecador, como eu também sou, como nós somos, Deus não nos ama porque somos bons. Você tem que acreditar, ter fé que Ele te ama, porque Ele é amor. E um dia foi feita a proposta de salvação: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e você aceitou, você veio. Aleluia, e a partir de então, você é filho dEle. E nesta noite Ele está dizendo: filho, filha, é hora de se aproximar mais. É hora de vir mais para perto de mim. Porque tem o filho que anda perto e o filho que anda longe. Aleluia a Deus. E o filho que anda longe, ele é tendencioso a sofrer mais de crises. Ele é tendencioso a ter com mais frequências crises.
E uma das coisas que a pandemia, como eu falei para os irmãos no início, nos revelou, é que nós somos muito sensíveis, é que a maioria de nós tem uma tendência, neste presente século, nesses últimos anos, a ter doenças emocionais, doenças na alma. E aí pensamos como Ruth: não, eu não me chamo mais. Pensamos como Noemi: eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, eu sou amarga, eu sou amargo. Mas graças a Deus que nesta noite o Senhor está aqui para curar a alma de pessoas que andam amarguradas, sofridas, sem direção. Talvez você esteja aqui, aleluia, mas a sua mente está viajando. Talvez você esteja aqui, mas a sua mente está lá focada no seu problema. O Senhor está me dizendo: meu filho, minha filha, eu não perdi o controle de nada. Está tudo sob controle, está tudo dominado. Eu domino, eu controlo todas as coisas. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, e eu estou agindo. E quando Noemi decidiu voltar, ela disse para as suas noras: olha, voltem para as suas casas, reconstrua as suas vidas, porque eu não tenho mais nada para lhes oferecer. Olha para os irmãos verem a limitação humana como é. Eu não tenho mais filhos, e havia uma lei em Israel, não sei se os irmãos já leram isso aí, era chamada lei do remidor. O que é a lei do remidor? Quando eu fosse casado, minha esposa, se eu não tivesse filho, o meu irmão solteiro tinha que se casar com ela, eles tinham que constituir uma família, para que aquele filho constituído entre a relação entre a minha esposa e o meu irmão solteiro fosse o meu filho e me representasse, fosse a extensão da minha família. E ela disse: eu não tenho mais filhos, não tenho condição de ter mais filhos, já sou uma mulher velha, então não temos mais aí uma solução. É melhor vocês voltarem para as suas casas. Olha para os irmãos verem a limitação humana, o desespero que faz. E aí ela reuniu suas duas noras, a Bíblia diz, nós lemos aqui que elas choraram muito, e aí elas insistiram em ficar, mas ela disse: não, vocês voltem. E uma delas, chamada Orfa, voltou para a sua família, e a Bíblia diz que ela voltou para os seus deuses. Mas Ruth não. Ruth decidiu ficar. Ruth decidiu ficar. E aí é uma outra personagem importante que eu queria também tratar um pouquinho com os irmãos. Ruth decidiu ficar. E ela não tinha ideia, não tinha dimensão, nem ela, muito menos Noemi, do que Deus estava fazendo, do que Deus havia planejado, através da ação de Ruth, através da ida de Noemi até os campos de Moab. Ela achou que ela estava indo buscar pão para alimentar a sua família, mas ela estava indo cumprir o plano de Deus. Ela estava indo dar sequência aos planos de Deus. E aí eu vou fazer mais um comentário, que às vezes, quando nós achamos que está tudo fora do lugar, nós continuamos diante de Deus, mas está tudo ruim, está tudo dando errado, nós temos que acreditar que Deus está trabalhando. Os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes não estão sendo em vão. Que embora não consigamos enxergar alguma coisa no mundo espiritual, está acontecendo. E o que aconteceu, irmãos? Ruth fez essa declaração que é clássica, né? Aonde você for, irei eu. Aonde você morrer, morrerei eu também. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E aí Ruth decidiu voltar com Noemi. Quando elas chegaram em Israel, a Bíblia diz, nós lemos aqui, que para Noemi foi uma vergonha das maiores. Porque ela disse: olha, eu saí cheia e estou voltando vazia. Isso aí é sinal de crise. Isso aí é sinal de perda de confiança, de perda de fé. Porque todas as vezes que as coisas não estão boas, estou dizendo por mim, a primeira coisa que eu faço é murmurar: Deus deve ter se esquecido de mim.
Eu acho que Deus errou no cálculo e não aconteceu o que deveria acontecer. E se eu perguntar, é óbvio que não vão levantar a mão, mas muita gente pensa como eu. Miseravelmente pensa como eu. Não, Deus se esqueceu de mim, ou se você está vendo alguém passar por problema, por dificuldade, está em pecado. Não, o irmão está pagando. É consequência. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos humanos. Nós só enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas quando nós entramos no santuário, quando nós nos humilhamos e nos voltamos e nos aproximamos de Deus, nós começamos a ver as coisas não mais com os olhos humanos. Nós começamos a ver as coisas com os olhos espirituais, divinos. Eu vou contar uma ilustração aqui que eu acho que é pertinente, ela cabe. Tinha um menino que ele queria muito ver os navios. Ele morava numa cidade portuária e ele queria ver, na verdade ele via os navios e achava os navios muito grandes, achava muito bonito aquilo. Ele falou, nossa, isso é difícil até de entender na cabeça dele, né? Como que esse negócio tão grande não afunda e ele flutua sobre o mar e leva tanta gente, leva tanta coisa. Eu queria entender isso aí. E ele tinha vontade de andar de helicóptero. E um dia ele ganhou um passeio panorâmico de helicóptero. E aí quando ele entrou no helicóptero, que o helicóptero saiu do chão e começou a se distanciar do chão, né? Daquela cidade portuária, ele olhou curiosamente para aqueles navios que eram grandes. E na medida que o helicóptero se distanciava, os navios diminuíam de tamanho. E ele ficou mais curioso ainda. Como pode isso aí? Né? Como que pode as coisas acontecerem? Aí tem um sentido espiritual para a gente, irmãos. Que eu entendo que o céu é onde Deus está. Quando nós olhamos com o olhar do céu, de quem está lá, o problema que é grande começa a se tornar pequeno. Porque às vezes nós falamos, não, é o meu problema. E aí você toma posse do problema para você e você não deixa que Deus resolva, não deixa que Deus tome o melhor caminho. E aí o problema sempre vai ser grande. Mas nesta noite, Deus está aqui, irmãos, para lhes falar. Ele quer te tirar dessa crise. Ele quer te pegar pela mão e quer te levantar. Quer mostrar para você que o problema não é tão grande como você pensa. Que a situação não é tão difícil como você pensa. Ele está aqui para tentar te mostrar, ele não precisava, mas ele quer te convencer de que as coisas não são tão ruins como pintaram, como desenharam dentro da sua cabeça. E eu vou dizer, irmãos, e tem gente que está tão hipnotizado nessa situação que já está querendo jogar a toalha. Não, eu vou parar, é melhor. Eu vou dar um tempo. Eu vou me distanciar. Eu vou ser como Noemi. Eu vou ser a pessoa amarga. Quem quiser gostar de mim assim, que goste. Quem não quiser, que fale menos comigo. Mas o Senhor está aqui para dizer que Ele quer curar essa crise que você entrou. Ele está aqui para dizer para você que não importa se você se esvaziou, Ele quer reconstruir, Ele quer restaurar, Ele quer que você sinta novamente o prazer de estar perto de Deus. Ele quer que você volte para Ele, se aproxime dEle e tenha prazer em andar com Ele. Foi assim com Asaf. E Noemi não entendia, irmãos. Noemi não entendia, e diz a Bíblia que quando Ruth voltou com ela, eles voltaram e estavam lá o período das colheitas, né? E como eu disse para os irmãos, havia lá o parente remidor, mas Noemi não tinha mais filhos, e aí vai se estendendo, né, a linha sucessória do remidor. Se não for filho, tem que ser o parente mais próximo. E em Israel havia um homem chamado Boaz. E Boaz era um dos parentes remidores de Noemi. Ele era o homem que poderia fazer o papel ali de remidor e de dar sequência à família de Noemi.
E quando eles chegaram ali, a primeira oportunidade que Ruth teve foi a de ir colher nos campos de Boaz. E a Bíblia diz, está escrito, que ela foi lá e começou a colher, e Boaz foi muito gentil com Ruth. E Ruth era uma mulher bonita, de muito boa aparência. Ele estava até preocupado em que alguém fizesse algum mal para ela, e ele pediu para que eles respeitassem aquela mulher, pediu para que ela tomasse cuidado em estar ali naqueles campos, para que ela não fosse molestada. Enfim, havia uma preocupação humana, mas era tudo um trabalhar de Deus. E aí, quando Noemi voltou para casa trazendo alimento para ela e para sua sogra, a sogra deu ideia para ela: olha, você deve fazer isso, isso e isso, para que o seu remidor te encontre e dê sequência ao plano cultural dos israelitas, né? Mas a questão é que o plano não era simplesmente cultural, era um plano de Deus. Aleluia. Era Deus que queria fazer daquele jeito. E se tem uma coisa que nos leva, de repente, a algumas crises, é tentar entender com o entendimento humano o que é espiritual. E aí, pastor, eu tenho que dizer para os seus membros, existem algumas pessoas que estão em crise porque você quer entender o que é espiritual com entendimento humano. Lamentavelmente, irmão, você não vai entender, porque é espiritual, é divino, vem do céu. Aleluia! E você está distante, e Ele quer que você se aproxime, para que você veja, não com os olhos humanos, mas que você veja com outros olhos. Aleluia! Eu vou falar, irmãos. E se você pensa que, não, eu não estou nem aí, é do meu jeito ou não é, então eu estou aqui para dizer: não é. Deus vai levantar outro, Deus vai fazer com outro, Deus vai operar através de outro. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. E às vezes, irmãos, nós quebramos, desculpa o termo, nós quebramos a cara, porque queremos que as coisas de Deus aconteçam do nosso jeito. O que acontece do nosso jeito é aquilo que é humano, aquilo que é normal, aquilo que é natural. Agora, no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, irmãos, uma certa feita tinha um homem que ele queria amaldiçoar o povo de Deus, que é coisa espiritual, e ele foi lá em destino, na direção do povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? A jumenta falou, irmãos. Às vezes a jumenta fala. Quando a coisa é de Deus e Deus quer alertar alguém, a jumenta fala. E aí, o montador da jumenta batendo na jumenta, explorando a jumenta para que ela andasse. Opa, peraí. Por que você está me batendo? Se eu fizer o que você quer que eu faça, você vai morrer, rapaz, porque tem um anjo, tem um ser espiritual ali, com uma espada desembainhada, e se eu for mais adiante, ele vai te decepar. Ele vai arrancar a sua cabeça. Sabe por quê? Porque ele está ali e não quer que você faça o que você quer fazer. E aí, irmãos, não é força de expressão, não é falsa humildade, mas ainda que eu seja essa jumenta, nesta noite, eu estou aqui para dizer para alguém: olha, não tente fazer as coisas de Deus acontecerem da sua maneira. Aleluia. Porque se for necessário, irmão, ele arranca a cabeça de alguém. Não foi cantado aqui hoje, não foi proferido aqui hoje que Ele é o que humilha e o que exalta? A vida está nas mãos dele, o poder da vida está nas mãos dele. Então, meu querido, minha querida, nesta noite, o Senhor está aqui para lhe dizer: não naturalize aquilo que é espiritual. Você não pode espiritualizar aquilo que é natural, mas também não pode naturalizar aquilo que é espiritual. E a sua crise não é natural. A sua crise é espiritual. Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Eu estava até preocupado, mas eu sinto Deus aqui. E agora, aleluia, para falar para você que a crise é espiritual, mas Ele tem remédio que cura a alma ferida.
costas e vai dizer: Senhor, eu estou aqui, sou eu, aquele que está com a alma ferida. E ele vai começar a tocar em alguém aqui. Porque a palavra cura, a palavra de Deus cura. E ele está curando alguém aqui hoje, a alma de alguém. Se você quer receber, receba. Deus vai te tirar dessa crise. Aleluia. Deus vai te arrancar dessa crise. Deus vai arrancar essa amargura do seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Deus quer te curar. Deus quer te curar. Aonde você estiver agora, ouça o que Deus está falando. Ele quer curar a sua alma. Para aqueles que querem, né? Foi dito aqui pelo irmão José, o meu irmão, sobre o jovem rico. O jovem rico não quis. Tem gente que é orgulhoso, não quer. Mas ele está aqui hoje oferecendo cura. Cura para o corpo e cura para a alma. Eu vou falar. Essa doença que está no seu corpo, que se tornou doença física, ela advém da alma. Se você aceitar a cura para a sua alma, o seu corpo será sarado. Ele poderia até falar o seu nome, mas ele não vai falar. Mas se você aceitar a cura para o seu corpo, ele vai curar também a sua alma. Se você aceitar a cura para a sua alma, ele vai curar também o seu corpo. Isso acontece, irmão. Sabe por quê? Porque crente não é super-homem. Crente não é Mulher Maravilha. Crente é ser humano, como qualquer um outro, sujeito às mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa. E como eu disse aos irmãos, e às vezes para nós o caminho ainda é um pouco mais estreito. Mas mesmo o caminho sendo estreito, nós nunca estaremos sozinhos. O caminho é estreito, mas cabe você e Jesus. O caminho é estreito, mas nos cabe com Cristo nesse caminho. Então eu não sei qual é a sua situação. Aceite a cura, irmãos. Ele está aqui nesta noite para curar a sua alma. Caminhando para o final, irmãos, porque a gente não pode cansar os irmãos. O que nós aprendemos com Noemi? Olha para os irmãos verem que interessante. Deus está aqui. Amém? Noemi contrariou o ditado popular, irmãos. Porque qual é o ditado popular? Que nora e sogra, que genro e sogra não se combinam. Porque o evangelho é isso. O evangelho é contrariar o sistema, é contrariar aquilo que é cultural. Então, a desavença familiar que o mundo prega, né, irmãos? É normal sogra ser isso, é normal nora ser aquilo. Quando Cristo está no negócio, não. Tem que ser diferente. Então vai pegando aí, irmãos. Talvez essa seja a cura. Talvez o problema, a crise derivou de um conflito familiar. Vai aí, mergulha dentro da sua mente, começa a fazer uma autoanálise. E se for necessário, hoje, quando sair do culto, vai correndo até a casa da sogra, vai correndo até a casa da nora, vai correndo até a casa da irmã. O irmão se conserte. Sabe por quê? Porque isso aí traz cura para a alma. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque você se aproximou de Deus. Andar com Deus é isso. Ou você anda com Deus e se sujeita a isso, ou você dá lugar para o seu orgulho e continua doente. Toda doença leva à morte. E a morte aqui, irmãos, é nos dois sentidos, viu? Espiritual e físico também. Depressão mata. E tem almas aqui depressivas gritando por socorro. E Jesus ouviu. Ele vai curar hoje. Eu ouvi o grito da alma de alguém aqui pedindo socorro. Eu sinto
Aleluias. Deus fala para mim agora. Eu ouvi o grito da alma de alguém que eu quero curar. Aleluia, porque Ele está aqui. Ele quer arrancar a amargura. E talvez a amargura tenha aí a sua origem num conflito familiar. Mas Ele está aqui nesta noite para passar uma borracha em cima desse negócio. Ruth ouviu, conheceu ali a sua sogra e incondicionalmente ela agiu dentro dos planos de Deus, porque Deus estava guiando ela. Ruth, sendo uma mulher estrangeira, desprezada, passou a fazer parte da genealogia de um dos reis mais importantes de Israel. Ela teve um filho chamado Obed, foi pai de Jessé, foi o avô de Davi, que deu origem à descendência de Cristo. Cristo é da descendência de Davi. E ele teve como ancestral quem? Uma mulher moabita, estrangeira, indigna, talvez para a cultura da época imprópria, impura, mas quem escolhe é Deus. Glória a Deus. Então, o parâmetro, o medidor, de que serve ou não serve, não é meu, não é seu, não está nas nossas mãos. Não está na mão do pastor, está na mão de Deus. É Ele que escolhe. Foi o caso de Ruth. Quem escolheu ela? Deus. Sobre Noemi, irmãos, ela achava que em sua vida as coisas estavam dando erradas, porque Deus havia se irado contra ela. Tanto que ela disse que seu nome não era mais doce, e era então amarga. Só que Deus mudou isso ali, irmãos. Deus transforma a amargura em doçura. Se você quiser ler, Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamada em Israel. Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém? Cabe um amém aí, irmãos? Cabe um glória aí? Ela tinha 2. Ruth foi melhor que 7.